Opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Pontualmente 8 horas, bom dia, estamos começando o Espaço Público desta segunda-feira, hoje dia 23 de abril de 2018. Durante toda esta semana o Espaço Público vai ser um Espaço Público especial. Traremos aqui a cada dia os candidatos a reitor da Universidade de Taubaté. Nós tivemos uma reunião com todos os candidatos e dentro dessa reunião ficou definido que nós teríamos a cada dia a presença desses candidatos numa ordem pré-estabelecida e eles vão responder a 10 perguntas. Essas perguntas foram feitas pelos próprios candidatos. Cada um teve a possibilidade de apresentar 2 perguntas para se juntar num total de 10 perguntas que serão apresentadas a todos os candidatos para que todos falem a respeito dos mesmos temas, respondam as mesmas perguntas. E para isso nós teremos aí essa primeira parte do Espaço Público, lembrando que até o próximo dia 7, nós temos das 8h30 até as 9h, a apresentação dos programas com as propostas, com as visões dos candidatos, como já tem sido feito ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, nós teremos esse horário das 8h30 às 9h, acontecendo normalmente até o dia 7. Mas durante esta semana, nós teremos a presença aqui dos candidatos. E o primeiro candidato a participar conosco aqui do Espaço Público é o professor doutor Francisco José Grandinetti, que vai falar para a gente a respeito dessas 10 questões. Bom dia, professor, obrigado pela sua participação. Vamos começar com a primeira questão que foi apresentada aqui pelos candidatos, para que a gente possa ter as respostas, tá ok? Professor, qual a sua visão estratégica para a Unital? Detalhe. Bom dia a todos, professores, servidores, alunos da Universidade de Taubaté, ouvintes da Rádio Unital. Bom, uma boa pergunta. A diferença está nessa pergunta. Essa é a resposta, é a ação em cima dessa visão estratégica que vai permitir a gente cumprir a nossa missão proposta no plano de governo. É uma pergunta muito interessante, porque, de forma geral, nosso país está passando por uma profunda transformação econômica, social e política. Podemos verificar os fatos por meio de comunicação. Tudo está acontecendo, diga-se de passagem, não só em nosso país. Podemos nos parecer uma grande catástrofe, podemos nos aprisionar em um grande equívoco e ficar no plano das ideias. Acreditamos que esse momento é oportuno para a transformação. Esse é o momento de transformar a universidade para os próximos anos. E veja, não estou dizendo em que tudo deva ser de forma diferente do que foi feito até aqui. A gente precisa de melhorias, porque nossa universidade vem se estruturando ao longo de toda a sua existência. Como tudo na vida, é um processo que requer melhorias, conseguindo acumular muitas experiências positivas, agora mais amadurecida. Requer um olhar profundo e mais cuidadoso da nossa missão. Qual a nossa missão? É melhorar a qualidade de vida da sociedade através de um processo educativo que prima pela transformação plena do cidadão. Entendemos por formação plena aquela capaz de responder aos anseios do mundo moderno. Devemos permitir aos nossos estudantes que possam aprender, que possam vivenciar experiências educativas significativas, que possam saber sobre os conceitos e que saibam aplicá-los na solução do problema. Que possam, mesmo dentro de uma visão profissional generalista, aprofundar-se em certas especialidades profundas das expertises dos nossos docentes. E que essas expertises possam dar o verdadeiro diferencial dos cursos de nossa universidade em relação aos nossos concorrentes. Nesse caso, nossos professores, as expertises, as experiências que os nossos professores têm, farão a diferença. Que possam cursar disciplinas em outros cursos de nossa universidade,
para ampliar a sua visão de mundo e as suas habilidades profissionais e atitudinais. Para que essas ideias possam ser implantadas, muitas ações serão tomadas, conforme estão em nosso plano de gestão que apresentamos, mas, de forma resumida, teremos como foco principal desse processo uma reitoria forte, presente na vida da comunidade acadêmica, através de mudanças estruturais, do modo a trabalhar desde a reitoria, passando pelas pró-reitorias e, por fim, chegando ao setor mais importante da Universidade de Taubaté, os departamentos e os institutos. É ali que estão os alunos, que estão os nossos docentes e os nossos servidores. Lá estão os nossos alunos, lá iremos fortalecer. Lá está a nossa razão, lá está o nosso foco principal, é no departamento. Tudo deve acontecer, todos os projetos apresentados em nosso plano de governo, projetos de pesquisa, projetos de extensão, núcleo de negócio, todos devem estar relacionados com alunos e professores. Acreditamos que são as pessoas que trabalham em nossa universidade é que podem torná-la melhor e a maior universidade da nossa região metropolitana. Certo, professor. A segunda pergunta é: qual o seu plano de ação para internacionalizar a universidade? Bom, passamos por um processo onde conseguimos implantar a inserção social de forma contínua e nos níveis de ensino, graduação e pós-graduação. Meu plano de ação para a mobilidade internacional de docentes e alunos nos níveis de graduação, pós-graduação, são os seguintes: beneficiar-se dos convênios internacionais mantidos pela Universidade de Taubaté, são muitos convênios que passaram pelo Conselho Universitário, estabelecer novos convênios com instituições internacionais. Nós temos docentes, alunos que têm religação com pesquisadores, acadêmicos que desenvolvem pesquisas em todo o mundo. Promover a participação de docentes de instituições internacionais em disciplinas e orientações de nível de graduação e pós-graduação no formato presencial e até EAD, principalmente EAD. Intercambiar docentes e alunos com a participação conjunta em disciplinas, projetos, cursos, palestras, bancas de graduação e pós-graduação, lato stricto sensu, publicações compartilhadas, dentre outras atividades desenvolvidas em conjunto entre as universidades. Estreitar parcerias e consórcios de modo a otimizar recursos materiais, bem como possibilidades de compartilhar atividades, como vinda de professores visitantes, palestras, projetos, intercâmbio, em parceria com empresas, com nossas empresas ou empresas externas. Estabelecer grupo de pesquisa para concretizar as parcerias internacionais. Desenvolver um projeto de pesquisa, submetê-lo à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação para análise do mérito, e a FAPET e a IPTS para viabilidade econômica. Um ponto muito importante é a reforma dos alojamentos, para receber professores, visitantes de outro país e alunos também de outro país, de outras instituições. Ajustar os currículos de determinados cursos de interesse mútuo para realizar a mobilidade acadêmica, entre outras participações para convalidar atos interinstitucionais, ou seja, alunos vão fazer graduação fora do país, concluem seu curso lá, retornam, alunos de graduação de outro país vêm até a Universidade de Taubaté, realizam parte do seu curso e voltam e convalidam os atos lá, ou seja, uma convalidação mútua. Essa é a minha proposta de ação para a internacionalização da universidade. Perfeito. Professor, a terceira pergunta. O senhor avalia que o atual modelo de prática pedagógica atende aos interesses dos alunos e do mercado? Sim,
Com certeza. Porém, né, a universidade deve ser a grande promotora de desenvolvimento intelectual e de formação humana. A partir desse ponto de vista, a universidade deve criar uma atmosfera que permita ampliar o saber e, de posse desse saber, aplicá-los para o benefício da sociedade. Afinal, a pesquisa e a ciência estão aqui para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. Sendo assim, devemos buscar aprimorar sempre os nossos métodos educacionais, práticas pedagógicas, no sentido conceitual também, e prático, para que profissionais capazes de atuar de forma técnica, ética e eficaz no mundo do trabalho, para o bem da sociedade. Um exemplo de melhoria: propomos aplicar metodologias ativas e interdisciplinares nos processos de aprendizagem, integrando a universidade com as principais universidades do país e estrangeiras por meio de parcerias que são chamadas hoje de Fab Lab. Um conceito moderno de compartilhamento de laboratórios destinados a validar ideias e projetos inovadores que congregam universidades, empresários, empreendedores, além da metodologia de aulas interativas. Ou seja, a cada dia a gente precisa melhorar as nossas práticas pedagógicas para tornar uma sociedade melhor. Vamos para a quarta pergunta. Professor, o senhor é a favor de fechar os cursos que não dão lucro para a universidade? Declaramos, em nosso projeto de gestão, nossa responsabilidade política social de formar profissionais bem qualificados em todos os âmbitos do saber e acreditamos na retomada de cursos na área de licenciaturas. Por exemplo, logo devemos viabilizar cursos interagindo com inteligência e determinação. Ou seja, a nossa proposta é reativar cursos que hoje não estão sendo oferecidos, principalmente da licenciatura, fazer convênios com indústrias privadas, com instituições públicas, no sentido de atrair alunos acadêmicos para os bacharelados. Porém, né, cada situação deve ser planejada e analisada individualmente. É uma pergunta complicada e difícil de ser respondida, por isso que deve-se fazer uma avaliação individual. Devemos considerar a importância social do curso para a comunidade, reduzir despesas do curso para viabilizá-lo, o impacto financeiro entre receita e despesa do curso com equilíbrio. Por esse motivo, propomos a elaboração de uma planilha administrativa financeira que está em nosso projeto para cada curso. Inicialmente, analisar a receita e despesa do curso, depois considerar a importância desse curso no departamento, avaliar a receita e despesa agora dentro do departamento, e também incluir o curso dentro do departamento e dentro da universidade, e fazer a avaliação, se é viável ou não é viável. E essa planilha fornecerá o resultado para avaliar: abre ou fecha o curso, reduz o número de alunos, pode aumentar o número de alunos e reduzir despesas futuras. Certo, professor. Quinta pergunta. Caso seja eleito reitor, qual a sua proposta para o fortalecimento da formação dos nossos alunos, ou seja, do tripé ensino, pesquisa e extensão? Bom, permitir uma formação profissional de qualidade, capaz de responder os anseios do mundo globalizado, fortemente embasado em elementos conceituais e práticos. Declaramos em nosso plano de gestão o nosso compromisso em fortalecer o projeto pedagógico do curso. Esse é fundamental, o projeto pedagógico do curso. Queremos dizer que, com isso, devemos criar a cada departamento a sua identidade. Somos fortes em quê? Quais as nossas especialidades e os nossos diferenciais?
A nossa universidade é muito grande e possui diversos cursos em todas as áreas do saber. Precisamos criar mobilidade para que o corpo discente e docente possa desenvolver parcerias de pesquisa e extensão intradepartamental, ou seja, relacionar isso entre outros departamentos. Possuímos uma imensa riqueza interna ainda não explorada adequadamente e, estejamos certos, há muitas possibilidades. Iremos incentivar nossos acadêmicos à pesquisa, desenvolver projetos sociais, desenvolver projetos industriais, trabalhos em equipe, empresa júnior, realizar negócios, prepará-lo para o futuro, atuar nos DAs, ou seja, os DAs e os CAs devem ter uma participação muito grande dentro do departamento. Veja, o nosso plano de gestão, com a criação do núcleo de pesquisa, pós-graduação e extensão, discrimina e detalha exatamente o que comentamos nessa pergunta. Página 17 do nosso plano de gestão. Perfeito. Nós vamos agora para a sexta pergunta. Professor, caso seja eleito reitor, o que fará efetivamente em termos de reestruturação administrativa? Unir pró-reitorias, unir espacialmente departamentos, institutos? Como vai fazer essas reformas? Bom, isso está no meu plano de gestão. Irei propor e submeter ao Conselho Universitário um projeto de redução do número de reitorias, passando de 6 para 4. Iremos também promover uma diminuição na infraestrutura devido à redução de pró-reitoria, ou seja, nós vamos reduzir o tamanho da universidade. Promover uma diminuição das pró-reitorias também, e nessa redução deveremos devolver prédios, casas alugadas pela Universidade de Taubaté e desenvolver e implementar planos diretores de infraestrutura e TI, com a meta de modernização e redução física da universidade em 6 meses. Para que possamos reduzir, após essa reestruturação, essa redução da universidade, para que possamos reduzir os contratos de vigilância e limpeza. Sem essa redução, não tem como. Por fim, extinguir a FUNAC e fortalecer, atuar em parceria com a FUNCAPS. Essa é a nossa proposta resumida, porém, no nosso plano de gestão, ela está bem mais detalhada, caros ouvintes. Sétima pergunta. Quais as características da sua formação e experiência em gestão que são importantes para assumir a reitoria de uma instituição que tem o 11º orçamento do Vale do Paraíba? Bom, o meu currículo, minha vida acadêmica estão tudo detalhado no meu plano de governo. Fui chefe de departamento por 3 mandatos, um cargo administrativo. Fui pró-reitor de finanças, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, fui pró-reitor de administração entre 2007 e 2014 e hoje pró-reitor de administração, além dos conselhos que participo e participei. São cargos administrativos, porém, o mais importante não foram os cargos que assumi, e sim as ações positivas, Ednelson, que pratiquei. Veja o nosso plano. Hoje me sinto habilitado e, principalmente, diante das ações positivas que desenvolvi, que está no meu plano, pensando numa infraestrutura, pensando na qualidade de vida do servidor, hoje eu me sinto credenciado a assumir o cargo de reitor da Universidade de Taubaté. Oitava pergunta. Quais são os principais desafios, como gestor, que enfrentará por 4 anos com a missão de resolver os problemas atuais da Unital e prepará-la para concorrer no mercado com sustentabilidade? Muito bem. Nós apresentamos a visão estratégica. Nossa visão é o departamento, é o instituto. Porém, precisamos ter ações positivas, né, no sentido de trabalhar o conjunto por inteiro. Precisamos tornar os nossos processos administrativos e educacionais mais eficientes e eficazes, fundamentados nos princípios constitucionais da legalidade
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso é a base, né? Isso é o que vai nortear essas mudanças. Bom, a partir disso, implantar em nossa visão estratégica, falada lá em cima, né, e, paralelamente, desenvolver as seguintes ações conjuntas. Ações voltadas aos acadêmicos, ações voltadas para a valorização dos nossos docentes, ações voltadas para a valorização dos nossos servidores técnicos administrativos. Isso está descrito em nosso plano de gestão. Ações para o ensino, conforme falamos e discutimos acima, né? Ações voltadas para acesso à universidade, aumento do número de alunos, buscando parceria com empresas, convênios e dando visibilidade à universidade. Fazer uma alteração, se for necessário, dos currículos básicos, profissionalizantes e específicos, no sentido de fortalecer a formação básica, fortalecer a formação profissionalizante. Agir em cima das fundações, fazer com que as fundações interajam com os departamentos, com o núcleo de negócio que eu discriminei na página 17. E também a nossa empresa, a empresa EPTS. É importante que haja essa sinergia entre os departamentos da Universidade de Taubaté, as nossas fundações e a nossa empresa. Trabalhar fazer o levantamento do Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT. Desenvolver o plano diretor de infraestrutura e TI, porém, vale lembrar que a gente precisa criar metas nesse plano. Há metas de modernização e redução física da universidade. Realizar o plano de gestão energética para tornar a universidade ambientalmente sustentável, como consequência, redução futura de despesa. Investir no IAD, atuar, né, imediatamente na segurança predial, implantação de catracas, câmeras, descrevemos isso em nosso plano de gestão. E o marketing e comunicação, né? Fazer com que a nossa agência de comunicação, rádio e TV, estejam integradas, ações integradas entre esses 3 setores da universidade. Investir em tecnologia para a efetivação da comunicação interna. Prioridade máxima em 2018. Investir em tecnologia para efetivação da comunicação interna. E, por fim, né, como ação, a internacionalização. Desenvolver, criar um comitê empresarial composto por empresários da nossa região e a Unital Móvel, para fazer com que a Unital percorra os bairros, as cidades da nossa região. Isso são as ações positivas e integradas no nosso plano de governo. A 9ª pergunta, professor. Qual o entendimento frente à atual situação com relação dos servidores técnico-administrativos? Bom, a palavra-chave é a valorização. Houve realmente um achatamento nos salários e uma redução dos benefícios. Isso ocorreu, devido a uma série de situações que ocorreram nesses anos, principalmente o problema econômico no país. Tá bem? Você, professor, o nosso compromisso é viabilizar as condições técnicas e financeiras de vencimento de salário nos próximos anos, implantação do reenquadramento dos docentes nos seus devidos e merecidos cargos e o reconhecimento da titulação para fins de vencimento. Né? São fatores que estão dentro da Lei Complementar 248, incorporar o abono de 380 de forma escalonada, tá? E de forma gradativa, né, retornar os benefícios perdidos ao longo dos anos. Né? Os professores perderam muitos benefícios. Né? Bom, e você, servidor? O nosso compromisso é viabilizar tecnicamente e financeiramente as condições de salário nos próximos anos, incorporação também do abono de 380 de forma escalonada, propor uma alteração na lei
282, ou seja, para eu fazer uma alteração do abono de forma escalonada, eu preciso alterar a Lei 282. Ainda em 2018, propor uma revisão da 282 de forma a adequar cargos e as referências, entre outras alterações administrativas necessárias para a atualização dessa lei complementar. A partir de 2019, iniciar um trabalho já com a FUNCABS no sentido de ampliação dos benefícios aos nossos servidores. Tá bom? Tudo isso a gente vai fazer com que a gente desenvolva de forma integrada, né, essas ações de valorização aos servidores, pensando em alterações do vencimento e benefícios aos nossos servidores. Maiores detalhes, vocês poderão procurar o nosso plano de gestão apresentado. A última pergunta, professor. Como o senhor, como reitor, irá promover a gestão da execução de cada uma das unidades orçamentárias previstas no orçamento, considerando que agora o senhor tem 4 minutos para resposta e encerramento. Muito bem. Não, muito boa as perguntas, Ednelson. Bom, como descrevi anteriormente, né, os departamentos e institutos são os setores mais importantes da universidade, junto com o reitor. As pró-reitorias, elas atuarão como, faz parte do fluxo, né? Detalhar o fluxo para chegar no departamento de forma clara e objetiva. Hoje, o orçamento é desenvolvido nas unidades orçamentárias, nas pró-reitorias, reitoria e vice-reitoria. Porém, é necessário compartilhar com os departamentos e institutos, com o objetivo de tornar o orçamento geral mais eficiente e eficaz. Estabelecer metas conjuntas, né? Reitoria, pró-reitorias, departamentos e institutos, né? Incluir indicadores e prazos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA. Né? Ou seja, fazer um trabalho agora de iniciar com que os departamentos participem desse orçamento dentro da Universidade de Taubaté, em conjunto com as pró-reitorias e reitorias. Porém, né, estabelecendo metas e indicadores. Bom, essa é a questão de número 10, né, muito importante, porque é uma evolução, quando a gente passa também a compartilhar com os departamentos o nosso orçamento. Bom, nosso desafio, caros professores, servidores, alunos e ouvintes, nosso desafio é buscar a sustentabilidade da universidade com qualidade de vida, através de um planejamento sólido e estratégico, né? A gente precisa de todos para que possamos mudar e dar sustentabilidade à universidade. Por fim, esta questão será fundamental na transparência institucional e no diálogo permanente com os 3 segmentos da comunidade acadêmica, respeitando os órgãos de representação. Para tanto, há de se contar com o conhecimento, criatividade, inovação e cooperação de todos, para que juntos possamos superar as dificuldades e os grandes desafios que apresentam, e assim podermos caminhar juntos com a construção de uma universidade de Taubaté inovadora, sustentável e participativa. Assim dará certo, pessoal. Obrigado pela audiência. Vote 4, vote Grandinetti Oscar. Bom dia a todos e boa semana. Bom dia, obrigado, professor, pela participação. Conversamos, então, com o candidato a reitor da Universidade de Taubaté, professor Francisco José Grandinetti. Chegamos ao final do Espaço Público, você fica na sequência com o programa dos candidatos, falando de suas propostas e suas expectativas. Tenham todos uma ótima segunda-feira.